Salve galera, hoje vamos falar do CAFOF, um fundo imobiliário que faz parte da nossa carteira pública aqui do canal. Carteira pública essa que investe através do método NICE, que vai investir em N de negócios e de imóveis, C de caixa, C de cripto e de investimentos internacionais ou investimentos no exterior. Nosso método tem se provado vencedor até o momento, com a valorização de 11% da nossa carteira contra menos 11% do Ibovespa e só 3% do CDI. Então se você quiser aprender a investir como eu invisto, se inscreve no canal. Sem muito mais enrolação, vamos para o relatório gerencial. O CAFOF cobra uma taxa de 0,92% ao ano de gestão. Ele tem uma taxa de performance de 20% ao que exceder do IFIX, porque afinal ele é um fundo de fundos, ou seja, ele vai investir em outros fundos imobiliários, assim como o IFIX. O IFIX é a média dos fundos imobiliários do mercado. Ou seja, se o CAFOF ele bater o IFIX, ele tem direito, de acordo com isso aqui, a receber 20% do excedente no caso da taxa que ele ganhou do IFIX. A cota patrimonial desse fundo hoje é de R$ 84,05, sendo negociada no mercado de R$ 76,34. Isso foi no fechamento de 29 dos 11. Eu estou gravando esse vídeo 23 dos 12, quase um mês depois. O CAFOF hoje está 68,97. Caiu muito mais do que já tinha caído desde aquela data. E esse é o principal ponto de atenção que vocês precisam ter nesse relatório aqui. O CAFOF, como ele é um fundo de fundos, quando ele está caro duas vezes, porque ele está provavelmente comprando fundos caros e ele em si está caro também no momento de mercado de alta. E quando ele está barato duas vezes também, que no caso é exatamente o momento de mercado que estamos vivendo agora. Tudo subindo em relação à Selic, à inflação, e o mercado brasileiro, inclusive os fundos imobiliários, estão caindo. Ou seja, o CAFOF, que compra outros fundos imobiliários, ele está comprando ativos desvalorizados e está também se desvalorizando, ou seja, ele está com duplo desconto. E isso aí gera uma oportunidade muito ímpar nesse tipo de fundo atualmente. Tanto que, considerando esses preços aqui, o fundo ele já estava com um desconto de 9,17%. Quando somamos isso com o desconto dos fundos imobiliários que ele compra, e vocês vão ver isso aqui nesse relatório ainda, o desconto vai para mais de 40%. E de maneira muito inteligente, esse fundo ele vai trazer justamente o que aconteceu com investidores que investiram nesse tipo de fundo, nesse mesmo contexto econômico que estamos vivendo hoje. Esse descasamento entre valor de mercado e valor patrimonial já ocorreu nos últimos anos, e historicamente, investidores que compraram nesse nível de desconto foram recompensados via ganho de capital. Rente a isso, ele vai trazer alguns atrativos para investir nesse tipo de fundo hoje, né? Primeiro, o dividend de 11,79% ao ano, isso quer dizer quase 1% ao mês, considerando esses preços aqui que já são ultrapassados. Segundo, o rendimento do fundo que cresce recorrentemente desde 2019. Aí ele vai mostrar aqui num gráfico à frente. E 3, que é exatamente o principal atrativo desse fundo. O fundo negocia com desconto de 9,17% em relação ao seu valor patrimonial, como vimos ali em cima. E os ativos investidos também negociam com desconto médio, alguns a mais, alguns a menos, de 21,5%, o que resulta em um desconto total de 28,7%, gerando um potencial ganho de capital de 40,3%. E mesmo que você não esteja comprando esse fundo para vender daqui a pouco, essa provável valorização futura da cota pode gerar grandes dividendos em relação ao valor que você comprou. Aqui é a evolução dos dividendos desse fundo ao longo dos anos. Ele pega aqui desde setembro de 2018 até o mês atual, que ele pagou 75 centavos inclusive. E vocês podem ver que, de maneira média, ele sempre cresceu, alguns meses mais, alguns meses menos, por contexto de mercado, porém, no longo prazo, sempre cresceu seus dividendos. Aqui ele vai trazer a variação de maneira segmentada por atividade de mercado, né? Que o IFIX tem dentro da sua carteira. Vocês podem ver que o único que cresceu nesse mês foi justamente o agro, com 3%. Todo o resto, de CRI até o próprio FOFs, que o IFIX tem em carteira, caíram bastante. Inclusive, o FOF, que é exatamente a classe do CAFOF, ele foi o que mais caiu nesse mês. E é exatamente o que eu digo para vocês. Os FOFs, eles sofrem duas vezes, mas também ganham duas vezes mais. E em média, o IFIX caiu 2,11%, contra uma valorização de 4,77% do dólar e uma queda de 3% do Ibovespa. Outro atrativo desse fundo aqui é a reserva acumulada dele de 41 centavos. É um fundo que tem reserva muito boa. É praticamente não, né? Mais da metade de um dividendo mensal desse fundo aqui ele tem em reserva, ou seja, por exemplo, se nada der certo nesse fundo, ele sei lá, tomar várias pauladas dos dividendos dos fundos que ele tem em carteira, ele tem uma reserva de metade do yield de um mês. E esse mês foi recorde de arrecadação de receita através de fundos imobiliários. Vocês podem ver aqui que os outros meses tá em azul claro, azul escuro aqui, né? 7,8, 7,9, 5,7, 5,6. Esse mês foi de R$ 1,06 só de renda de fundo imobiliário. Olhando para as informações contábeis desse fundo, ele teve um resultado mensal de 6,5 milhões e desses 6,5 milhões, ele capou uma reserva de 1,3 milhões, ou seja, ele guardou de reserva para ele.
Então, olha que momento de mercado esse fundo tá. Caindo bastante, comprando ativos com vários deságios diferentes e ainda assim sobrando, ganhando muito mais dinheiro para acumular ainda mais reservas. Para vocês terem uma ideia, esse fundo só distribuiu 80% do que ele arrecadou nesse mês. E isso conseguindo manter o patamar de distribuição igual ao do mês passado. Quanto à liquidez, dispensa comentários, é um volume médio diário de 2,08 milhões de reais, ou seja, você não vai ter problema nenhum em negociar essa cota. Fazendo agora um raio-x na carteira do CAFOF, 90,5% da sua carteira são fundos imobiliários, afinal ele é um fundo de fundos, 5% CRI e o resto em caixa e LCI. A estratégia dele ele tem, tipo assim, digamos que meio a meio, e estratégias de curto prazo e de longo prazo. Olhando agora por categoria, podemos ver que o maior percentual são fundos de CRI, 32,8%. Aí ele vai ter também muita estratégia de shoppings, escritórios, logística. É um fundo imobiliário de fundos muito diversificado. E assim, eu gosto muito dessa alocação macro aqui, desse fundo. E aqui vai um insight importante. Você como investidor de fundos imobiliários, é sempre interessante, principalmente em fundos de qualidade como esse aqui da Kinea, você observar o porquê o gestor ele está investindo nesses setores aqui e está desinvestindo em outros setores. Afinal, ele está investindo em fundos imobiliários assim como você investe. Então, e ele como gestor profissional, ele pode saber de algo que você não sabe. Então, sempre tente entender as movimentações que o gestor, principalmente de fundos imobiliários, de fundos, estão fazendo. Olhando para uma composição de ativos de fato, essa aqui é a carteira do CAFOF, uma carteira que, na minha opinião, é de extrema qualidade. Para um fundo de fundos, assim, tem poucos no mercado que nem ele, entendeu? Ele vai investir em LVBI de logística, HSML, Vigi, VISC de shoppings e vários outros fundos bem diversificados, vários fundos diferentes e só fundos de qualidade. Vai ter uma outra porcaria aí, mas em geral, qualidade. Em conclusão, esse fundo aqui, na minha opinião, não tem nenhum problema assim para estar caindo tanto. É mais o resultado macro mesmo. Tipo assim, o Brasil como um todo está empurrando os fundos imobiliários, as ações, tudo que envolve o Brasil para baixo. E esse fundo imobiliário, como investe em outros fundos imobiliários, ele ganha um desconto duplo. E na minha opinião, isso gera um atrativo imenso para se investir nesse tipo de ativo. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.